Milionário fica em choque ao descobrir que a mendiga negra sumiu após noite de amor. Rafael, um dos empresários mais influentes de São Paulo, dono de uma fortuna bilionária, jamais imaginou que uma única noite pudesse virar seu mundo de cabeça para baixo. Cercado pelo brilho dos seus carros luxuosos, pelos jantares caros e pelas festas intermináveis, ele vivia uma vida de conquistas, até perder Lúcia. Ela, uma mulher negra com roupas rasgadas, olhar cansado e uma história nas sombras. Moradora das ruas perto da Avenida Paulista, onde o caos da cidade nunca para, Lúcia apareceu do nada no caminho dele, pedindo ajuda. Rafael, atraído por algo que ele mesmo não sabia explicar, levou-a para o seu apartamento milionário, no 35º andar de um prédio espelhado que refletia o céu de São Paulo. Naquela noite, onde as luzes da metrópole se misturavam com o silêncio pesado do apartamento, aconteceu algo inesperado. Entre olhares intensos, conversas sussurradas e toques que queimavam. Mas quando o sol começou a invadir a janela, trazendo a realidade cruel, Lúcia já não estava mais ali. Desapareceu, sem aviso, sem rastros. O travesseiro ainda guardava o cheiro dela. A garrafa de cerveja vazia no chão. O silêncio gritava na casa. Rafael sentiu a garganta fechar. Os dedos tremiam. Um nó se formou no estômago, como se uma lâmina tivesse perfurado suas insides. A culpa esmagava seu peito, misturada com um desejo urgente de encontrá-la, de saber quem era aquela mulher que por poucas horas conseguiu desacelerar sua vida frenética. Saiu para as ruas, mergulhando no caos barulhento, na multidão indiferente. Cada esquina parecia esconder uma pista. Perguntou, observou, mas ninguém queria ou podia ajudar. Ouviu murmúrios entre os moradores de rua. Ouviu histórias sobre uma mulher misteriosa que andava com um brilho sombrio, que carregava segredos antigos para os quais ninguém tinha resposta. No meio daquela busca desesperada, Rafael foi atingido por revelações. Descobriu que Lúcia não era só uma alma perdida. Havia algo no passado dela que mexia com sua própria história. Laços escondidos. Pactos sombrios feitos por seus antepassados que vinculavam a vida dela a dele de um jeito sinistro e perigoso. Tudo que ele construiu poderia ruir num piscar de olhos. O medo apertava mais fundo, mas também a vontade de ir até o fim. Na noite passada, ele sentiu a fragilidade dela, e agora a sombra da morte se aproximava, ameaçando devorar tudo. Foi quando o celular vibrou. Uma mensagem enigmática surgiu, com palavras que gelaram a espinha do empresário. Ela está em perigo. Ou você protege o passado, ou perde o futuro. Escolha rápido. Rafael ficou parado, o coração disparado. As ruas iluminadas lá fora pareciam ecoar a tormenta dentro dele. Até onde estaria disposto a ir para salvar quem desapareceu? Até que ponto enfrentaria os fantasmas enterrados pela sua família? A resposta flutuava no ar, entre dúvidas e urgências, e o mistério só começava a se revelar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Rafael permaneceu paralisado por um momento, o celular tremendo em suas mãos. A mensagem pesava como uma âncora em seu peito. Ela está em perigo. Ou você protege o passado, ou perde o futuro. Escolha rápido. Ele olhou em volta, a cidade pulsando à sua volta. Uma tela de concreto e pessoas indiferentes. E soube que precisava agir. Com um nó na garganta, ele correu para o elevador e desceu. Cada andar descendo, não só a altura do prédio, mas também a confiança que tinha em si mesmo. Assim que a porta se abriu, a luz do sol o atacou. Mas a luz não trouxe alívio. Ao contrário, ela refletiu o medo que havia começado a tomá-lo. Ele pegou seu carro, um elegante modelo que costumava ser uma extensão de sua identidade. Mas agora parecia um desvio. O que importava mais, o carro ou Lúcia? Enquanto dirigia pelas ruas abarrotadas, ele se perguntava o que o passado significava. A mensagem ecoava em sua mente. O que havia de tão importante? Os sinais que viu na noite anterior estavam começando a se conectar, formando uma rede de mistério e urgência. Ele decidiu que precisava visitar o lugar onde a encontrou pela primeira vez, a Avenida Paulista. Talvez ali estivesse uma pista, um eco de suas últimas palavras, ou mesmo um movimento de seus passos. Quando chegou, o sol se punha, tingindo o céu de laranja. Mas a beleza do momento foi rapidamente ofuscada por um grito. Rafael virou-se, o coração disparando. Uma mulher, gritando de forma desesperada, apontava para um grupo de pessoas aglomeradas. Ele correu, as pernas tateando o medo. O que estava acontecendo? Ao chegar mais perto, viu uma cena que o fez parar. Um corpo estendido no chão. E enquanto as pessoas se aglomeravam, algo familiar em meio ao caos. Uma das pessoas ao redor estava se contorcendo em dor. E quando a visão se aproximou, era Lúcia. Seu coração parou. Mas o que aconteceu a seguir fez sua mente girar como um furacão. Ela não estava sozinha. Um homem do grupo, que usava um capuz escuro, estava se afastando. Alguém gritou por ajuda, mas Rafael mal conseguia ouvir. Tudo parecia distante. Ele sentiu o impulso de correr e agarrar aquele homem. Mas antes que pudesse fazer isso, o capuz escorreu para revelar seu próprio pai. O mundo de Rafael desabou. Como era possível? Ele se lembrou dos murmúrios que ouvira antes, dos segredos antigos que envolviam seu nome e sua história. Tudo o que havia construído, toda a sua vida de privilégios e riqueza, agora estava ligada àquela mulher que ele mal conhecia. A verdade começou a gritar em sua mente. A conexão, os pactos feitos por seus antepassados, era uma herança que ele não queria carregar. No mesmo instante, Lúcia abriu os olhos, reconhecendo Rafael. E quando seus olhares se encontraram, passou por ela um relâmpago de compreensão. A dor e o desespero eram evidentes, mas algo mais profundo estava sendo revelado. Antes que pudesse se erguer ou gritar, algo veio de dentro. Uma revelação se formou, um entendimento que alterava tudo. Rafael sentiu que seu mundo havia mudado novamente. Agora, não era apenas Lúcia quem estava em perigo, mas sim, ambas as vidas estavam entrelaçadas em um fio invisível,
uma ligação que os empurrava para um caminho obscuro. Os gritos ao redor se misturaram com transtornos internos, e em um último ato de desespero, ele decidiu que faria qualquer coisa para salvá-la, enfrentar seu pai e enfrentar o passado que agora não poderia ser ignorado. O que era aquela conexão? Que história horrenda ligava seus destinos? Cada resposta não trazia alívio, mas mais pressão e angústia. A verdadeira batalha estava apenas começando. Rafael sentiu seu coração disparar quando Lúcia o reconheceu. O alívio se misturou com o terror, sua mente girando numa montanha russa de emoções. Mas antes que pudesse se aproximar dela, o caos ao seu redor parecia engolir tudo. Gritos, pessoas correndo, o desespero pintando cada rosto. Ele não sabia se era o homem de capuz ou a verdade que sua família escondia que o deixava tão paralisado. Então, tudo aconteceu como um borrão. Lúcia começou a se levantar e suas mãos tocaram o chão. Mas antes que ela pudesse se erguer por completo, um tiro ecoou no ar, como um trovão que partiu o silêncio. A multidão gritou em uníssono, e Rafael sentiu seu corpo se mover por conta própria. Um instinto primal tomou conta dele. Ele se lançou para frente, os olhos em Lúcia, que desabou novamente no chão. O homem de capuz tinha desaparecido como uma sombra, e a cidade inteira parecia estar em estado de choque. O que ele fez? Em um instante, Rafael se viu ao lado de Lúcia, seu rosto pálido e a respiração ofegante. "Não, por favor, não!" ele sussurrou, seu coração se despedaçando ao ver o sangue escorrendo pelas mãos dela. As pessoas ao redor estavam em pânico, mas Rafael não conseguia se mover. Tudo o que ele sentia era Lúcia, a conexão que os unia mais ferozmente agora. E enquanto ele a via lutar para respirar, uma voz conhecida soou ao fundo, cortando o caos. Era seu pai. "Afaste-se dela!" gritou seu pai, a expressão de quem havia perdido o controle. Rafael se virou, o choque mais profundo que a dor da perda. "Você não sabe o que está fazendo! É você!" Rafael gritou, a raiva e o desespero transbordando. "O que você fez?" "Você não entende." Seu pai gritou de volta, as palavras saindo como se fossem balas. "Você não pode se envolver com ela. Isso vai destruir tudo." Destruir tudo. As palavras ecoaram na mente de Rafael, como um eco sombrio. O que isso significava? O que seu pai sabia sobre Lúcia que ele não sabia? Mas antes que pudesse perguntar, Lúcia começou a se contorcer no chão, seus olhos se fechando lentamente. O desespero de Rafael atingiu um novo nível. Ele não podia perder aquela mulher, não agora que descobrira tudo. "Socorro! Alguém, por favor!" ele gritou, sua voz entrelaçada em desespero. Seguranças, paramédicos, a cena virou um turbilhão. Ele olhou para Lúcia, mas ela começou a ficar pálida. "Rafael!" ela sussurrou, quase inaudível. "A verdade é mais complexa do que você imagina." Antes que ele pudesse entender, tudo ao seu redor se transformou. O que começou como uma busca desesperada por uma mulher nas ruas de São Paulo, agora expunha uma teia intricada de segredos entrelaçados. Enquanto a sirene ambulância soava, uma voz sussurrou nas sombras. "A conexão entre vocês é mais profunda do que o amor e mais mortal do que a morte." Então, como um flash de luz, tudo escureceu. Rafael sentiu seu mundo desabar. O que estava acontecendo? O passado que ele temia estava se revelando bem diante dele. Numa noite que deveria ter sido uma simples busca, agora ele não só precisava salvar Lúcia,
mas descobrir os mistérios que poderiam arrastá-los para a perdição. E quando ele olhou para seu pai, a verdade ficou clara. Uma linha tênue separava amor de ódio. Agora, Rafael tinha que escolher: proteger seu passado ou enfrentar um futuro incerto. A imagem de Lúcia em seus braços se apagava lentamente, mas a batalha... essa apenas começava. Rafael sentiu seu coração disparar quando Lúcia o reconheceu. O alívio se misturou com um terror profundo. Ele estava ali, pronto para socorrê-la, e tudo o que sentia era dor. As pessoas ao redor gritavam, mas ele só conseguia ver a mulher que havia mudado sua vida em poucas horas, deitada no chão, pálida. Rafael, Lúcia sussurrou, e suas palavras eram como um fio tênue se desfazendo. A verdade é mais complexa do que você imagina. A multidão se acumulava e as sirenes se aproximavam. Rafael estava em estado de choque, afinal ele só queria salvá-la. Mas enquanto ele tentava agarrar a mão dela, uma nova realidade começou a se desenhar diante de seus olhos. Quando ele olhou para seu pai, a raiva e a confusão misturavam-se em uma tempestade de sentimentos. Seu pai, que tinha sido uma figura de poder e domínio na vida de Rafael, estava envolto em um véu de segredos que agora ameaçava arrebentar toda a sua existência. Então, como um estalo, o homem de capuz reapareceu na sua visão e Rafael sentiu sua voz ecoar na mente. Você vai perder tudo. Não proteja o que não deve. O que ele estava tentando esconder? Rafael olhou para Lúcia e naquele instante a ansiedade transformou seu pânico em um impulso. Ele precisava descobrir a verdade. Lúcia! Ele chamou, desesperado. Você está bem? O que aconteceu? E, quando ele estava prestes a fazer algo imprudente, algo estourou no ar, como uma bomba sendo lançada ao chão. Ele ouviu um ruído ensurdecedor. Um barulho de vidro quebrando e gritos altos. Tudo se misturou em uma confusão vibrante. E foi como se o tempo tivesse parado. A cérebro começou a emaranhar informações. Uma mulher no meio da agitação gritou: "É ele, o filho dele!" E em um instante, a cabeça de Rafael girou. Ele não compreendeu. O homem que estava ali não era apenas seu pai. Ele era alguém com um passado que Rafael nunca imaginou, e essa conexão estava explodindo como um vulcão. Lúcia, de olhos fechados, começou a murmurar: Rafael, ele não é o que você pensa. O que você acha que sabe é só a superfície. Os olhos que relutavam em se abrir começavam a brilhar com um conhecimento que ele não podia entender. O medo cresceu dentro dele. Cada respiração dele parecia afogada em uma verdade estrondosa. O que mais Lúcia sabia? Então, enquanto o caos se desenrolava, uma luz fria se acendeu nas profundezas das sombras. Uma figura feminina surgiu, um sorriso cruel. E diante de todos ela revelou: Vocês não entendem? Lúcia é a chave para tudo. Somente ela pode quebrar a maldição que prende suas famílias. A multidão silenciou abruptamente, como se o ar tivesse deixado a sala. Rafael virou-se na direção de Lúcia, seus olhos arregalados. Aquela mulher estranha estava falando sobre maldição? O que tudo isso significava? Ele não queria acreditar nisso, e mesmo assim, uma parte dele sabia que devia ser verdade. A expressão de Lúcia mudou, de dor para algo mais profundo. A ligação entre nós é ancestral. Eles temem você, Rafael. Você é mais que um empresário. Há algo em você que eles querem. Algo que ameaça os segredos da família. Rafael sentiu seu mundo girar de novo. As palavras daquela mulher eram um golpe duro.
Ele não podia acreditar. Sua vida estava entrelaçada em mistérios antigos e tudo girava em torno de Lúcia. E essa maldição? O que ela significava? Enquanto a ambulância chegava, ele sabia que o que estava acontecendo ia muito além daquela noite e daqueles momentos. A verdade não era simples. Seu pai, o homem que ele admirava, agora parecia um fantasma, um eco de mentiras. Você tem que decidir agora, Rafael! A voz de Lúcia cortou as dúvidas. Você vai me proteger ou vai se deixar levar pelo passado? Ele olhou para ela, os olhos dela clamando por resposta, enquanto uma decisão insuportável se erguia no horizonte. O que ele realmente estava disposto a arriscar por Lúcia? A vida que conhecia estava à beira de um colapso. E se aquela conexão fosse mais forte que o amor? Rafael, neste momento, percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E ele estava completamente perdido no meio dela. Rafael olhou para Lúcia, sua expressão instável entre esperança e medo. Ele queria gritar, dizer que a protegeria, que isso era o que importava. Mas naquele momento, tudo parecia desfocar. A multidão girava ao redor, e os gritos das pessoas se misturavam com o som ensurdecedor da sirene que se aproximava. Ele sentiu o coração acelerar, ensurdecedor como seu mundo desmoronando. A conexão entre nós, sussurrou Lúcia, e a intensidade de suas palavras pesava como rocha. Mas, antes que pudesse entender o que estava realmente acontecendo, algo surpreendente aconteceu. Uma explosão cortou o ar, como um trovão nas proximidades. O chão tremeu sob suas pernas, fazendo com que a multidão se dispersasse em pânico. Rafael, atordoado, levou as mãos à cabeça e caiu para o lado, cercado por gritos e corre-corre. Ao seu redor, a cena parecia uma loucura. Pessoas tentando se proteger de algo que nem mesmo viam. Ele levantou o olhar e viu um carro prestes a colidir com a multidão. Rafael, cuidado! Lúcia gritou, e naquela fração de segundo tudo se tornou claro. Ele não era apenas um empresário, ele estava no centro de algo muito maior. Olhou para onde seu pai estava, esperando vê-lo, mas a figura que se destacava no meio da confusão o deixou paralisado. O homem de capuz, que já pensara estar longe, estava de volta, agora com uma arma em mãos, apontada diretamente para ele. Rafael! Seu pai gritou, mas a voz parecia distante, irreal. O homem no capuz não era apenas um nome obscuro, mas um símbolo do que ele mais temia. Não! Rafael pensou, a raiva fervendo como lava em seu peito. Ele não pode fazer isso! Mas o homem no capuz disparou. Um estalo feroz cortou o ar e tudo ficou em câmera lenta. O impacto não foi em Rafael, mas em Lúcia. Ele viu o corpo dela tombar, uma expressão de choque no rosto. O mundo ao redor desabou. Ele se lançou em direção a ela, suas mãos tremendo, seu coração pulsando no ritmo de um tambor de guerra. Não, não, não! Ele gritou, agarrando o corpo dela enquanto as lágrimas escorriam pela sua face. A sensação de desespero o invadiu como ondas contra uma rocha. As pessoas ao redor começaram a se afastar, em pânico. Mas o que mais o aterrorizava era o que ele não podia ver. Altos gritos ecoavam, e a imagem de seu pai, aquele homem que sempre o ensinou a ser forte, agora se tornava um fantasma, sombriamente confuso. Como ele poderia ter feito isso? Ele se sentiu traído, a confiança dilacerada. Quando Lúcia abriu os olhos lentamente, a luz da cidade piscava como estrelas distantes. Rafael, você precisa saber a verdade! Ela falou, a voz vacilante. Uma fraqueza se espalhou pelo corpo dele. O que ela diria? Qualquer coisa que a tirasse daquela linha frágil entre a vida e a morte.
Antes que pudesse captar o significado de suas palavras, a figura do homem de capuz surgiu novamente. Mas dessa vez, uma expressão de determinação iluminava seu rosto. Vocês não podem continuar assim. Não sabem os segredos que envolvem suas vidas. O choque percorreu a multidão. Havia algo profundamente familiar na voz dele. Algo que ecoou pelo quarto da mente de Rafael. É você! Por que você? Ele começou, mas a verdade ficou presa em sua garganta. O capuz caiu, revelando o rosto de sua mãe, alguém que ele nunca soube que existia. A revelação o atingiu como um raio. Todos os segredos, toda a dor familiar, tudo o que ele pensou que era real se desfez numa fração de segundo. Vocês têm que escolher um lado. O passado os consome, assim como está consumindo Lúcia. O destino de todos nós depende disso. O palpite de Rafael explodiu dentro dele. O que significava escolher um lado? Ele olhou para Lúcia, seu corpo atrofiado e a verdade prestes a se desdobrar. Ele só queria proteger aquela mulher. Mas a revelação da sua mãe mudava tudo. Havia coisas que ele não entendia. Segredos enterrados que agora voltavam à tona como fantasmas, prontos para assombrá-lo a cada passo. Lúcia, ele sussurrou, ao mesmo tempo em que o caos ao redor se intensificava. O que escolher, a verdade ou as mentiras? E, acima de tudo, que destino ele enfrentaria ao lado dela? A batalha estava apenas começando. E Rafael não tinha ideia do quão profundo era o abismo que estava prestes a mergulhar. Ele sentiu o nó na garganta apertar mais, o calor do medo dançando entre eles. O que isso significava para eles, se suas histórias estavam entrelaçadas em algo tão obscuro? E a resposta parecia tão distante quanto a luz do próprio sol. Rafael olhou para Lúcia. Sua expressão instável entre esperança e medo. Ele queria gritar, dizer que a protegeria, que isso era o que importava. Mas naquela fração de segundo, tudo parecia desfocar. A multidão girava ao redor, e os gritos das pessoas se misturavam com o som ensurdecedor da sirene que se aproximava. Ele sentiu o coração acelerar, ensurdecedor como seu mundo desmoronando. A conexão entre nós, sussurrou Lúcia, e a intensidade de suas palavras pesava como rocha. Mas antes que pudesse entender o que estava realmente acontecendo, algo surpreendente aconteceu. Uma explosão cortou o ar, como um trovão nas proximidades. O chão tremeu sob suas pernas, fazendo com que a multidão se dispersasse em pânico. Rafael, atordoado, levou as mãos à cabeça e caiu para o lado, cercado por gritos e corre-corre. Ao seu redor, a cena parecía una locura. Pessoas tentando se proteger de algo que nem mesmo vían. Ele levantou o olhar y viu un carro prestes a colidir con la multidad. «Rafael, cuidado!» Lúcia gritó, y naquela fracción de segundo, todo se tornó claro. Él no era apenas un empresario. Él estaba en el centro de algo mucho mayor. Olhó para onde ese pai estaba, esperando verlo. Mas a figura que se destacaba no meio da confusão o dejó paralisado. O homem de capuz, que ya pensara estar longe, estaba de volta, agora con una arma en manos, apontada directamente para él. «Rafael!» seu pai gritou, mas a voz parecía distante, irreal. O homem no capuz no era apenas un nome oscuro, mas un símbolo do que ele mais temia. Não, Rafael pensou, a raiva fervendo como lava em seu peito. Ele não pode fazer isso. Mas o homem no capuz disparou. Um estalo feroz cortou o ar e tudo ficou em câmera lenta. O impacto não foi em Rafael, mas em Lúcia. Ele viu o corpo dela tombar,
uma expressão de choque no rosto. O mundo ao redor desabou. Ele se lançou em direção a ela, suas mãos tremendo, seu coração pulsando no ritmo de um tambor de guerra. Não! 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 Ele gritou, agarrando o corpo dela, enquanto as lágrimas escorriam pela sua face. A sensação de desespero o invadiu como ondas contra uma rocha. As pessoas ao redor começaram a se afastar, em pânico. Mas o que mais o aterrorizava era o que ele não podia ver. Altos gritos ecoavam, e a imagem de seu pai, aquele homem que sempre o ensinou a ser forte, agora se tornava um fantasma, sombriamente confuso. Como ele poderia ter feito isso? Ele se sentiu traído, a confiança dilacerada. Quando Lúcia abriu os olhos lentamente, a luz da cidade piscava como estrelas distantes. Rafael, você precisa saber a verdade. Ela falou, a voz vacilante. Uma fraqueza se espalhou pelo corpo dele. O que ela diria? Qualquer coisa que a tirasse daquela linha frágil entre a vida e a morte. Antes que pudesse captar o significado de suas palavras, a figura do homem de capuz surgiu novamente, mas dessa vez uma expressão de determinação iluminava seu rosto. Vocês não podem continuar assim. Não sabem os segredos que envolvem suas vidas. O choque percorreu a multidão. Havia algo profundamente familiar na voz dele. Algo que ecoou pelo quarto da mente de Rafael. É você! Por que você? Ele começou, mas a verdade ficou presa em sua garganta. O capuz caiu, revelando o rosto de sua mãe. Alguém que ele nunca soube que existia. A revelação o atingiu como um raio. Todos os segredos, toda a dor familiar, tudo o que ele pensou que era real, se desfez numa fração de segundo. Vocês têm que escolher um lado. O passado os consome assim como está consumindo Lúcia. O destino de todos nós depende disso. O palpite de Rafael explodiu dentro dele. O que significava escolher um lado? Ele olhou para Lúcia, seu corpo atrofiado e a verdade prestes a se desdobrar. Ele só queria proteger aquela mulher, mas a revelação da sua mãe mudava tudo. Havia coisas que ele não entendia. Segredos enterrados que agora voltavam à tona como fantasmas. Lúcia. Ele sussurrou, ao mesmo tempo em que o caos ao redor se intensificava. O que escolher? A verdade ou as mentiras? E acima de tudo, que destino ele enfrentaria ao lado dela? A batalha estava apenas começando. E Rafael não tinha ideia do quão profundo era o abismo que estava prestes a mergulhar. Ele sentiu o nó na garganta apertar mais, o calor do medo dançando entre eles. O que isso significava para eles? Se suas histórias estavam entrelaçadas em algo tão obscuro? E a resposta parecia tão distante quanto a luz do próprio sol. Então, uma nova explosão ressoou nas proximidades, e um jato de luz iluminou a cena. Rafael se virou, sentindo uma onda de pânico. O que estava acontecendo agora? Entre fumaça e gritos, ele a viu. Uma mulher apareceu das sombras, seus olhos brilhando com uma fúria incontrolável, como se estivesse ali para acabar com tudo. Vocês não têm ideia do que realmente descobriram. O que aconteceu no passado está prestes a voltar e se vingar. Ela berrou, a voz ecoando entre os gritos. Rafael e Lúcia trocaram olhares, o pânico e a confusão se enredando nos seus corações. O que essa mulher queria? E como ela se encaixava nessa história que parecia tão sombria? A revelação estava nascendo, mas em vez de clarear as coisas, tudo só se tornava mais complicado. Com um último grito, a mulher desapareceu na fumaça.
deixando os dois atordoados, sem saber o que isso significava para eles. E a única certeza que Rafael tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. Rafael olhou para Lúcia, sua expressão instável entre esperança e medo. Ele queria gritar, dizer que a protegeria, que isso era o que importava. Mas naquela fração de segundo, tudo parecia desfocar. A multidão girava ao redor e os gritos se misturavam com o som ensurdecedor da sirene que se aproximava. Ele sentiu o coração acelerar, ensurdecedor como seu mundo desmoronando. A conexão entre nós, sussurrou Lúcia, e a intensidade de suas palavras pesava como rocha. Mas antes que pudesse entender o que estava realmente acontecendo, uma nova explosão cortou o ar, como um trovão nas proximidades. O chão tremeu sob suas pernas, e a multidão se dispersou em pânico. Rafael, atordoado, levou as mãos à cabeça e caiu para o lado, cercado por gritos e corre-corre. Ao seu redor, a cena parecia uma loucura. Pessoas tentando se proteger de algo que nem mesmo viam. Então, ele se virou para Lúcia, mas ela estava desmaiando, a expressão de dor ainda estampada em seu rosto. Não, não, Lúcia! Ele gritou, e enquanto sua voz ecoava, uma mulher misteriosa surgiu na fumaça, seus olhos brilhando com uma fúria incontrolável. Vocês não têm ideia do que realmente descobriram. O que aconteceu no passado está voltando para se vingar. Ela berrou, a voz ecoando entre os gritos. O caos parecia ter um peso que Rafael não podia ignorar. Ele finalmente olhou para o homem de capuz, que agora se aproximava, e a verdade lhe atingiu como um soco no estômago. O capuz caiu, revelando seu próprio pai, com uma expressão de desespero. "Saiam da frente!" ele gritou, mas Rafael sentiu a traição descendo como uma lâmina afiada. "Você está atrás de tudo isso!" ele gritou, a raiva balançando seu corpo. O que seu pai havia feito? "Escute, Rafael, você não entende." O pai tentou justificar, mas Rafael já estava aturdido demais. Lúcia, com dificuldade, começou a se levantar, ainda confusa. Essas revelações estavam mudando tudo. O relacionamento deles estava ameaçado. Seus laços estavam se rompendo em uma velocidade aterradora. Então, como se tudo tivesse sido programado, algo explodiu novamente. Mas não foi só um qualquer. Um carro desgovernado apareceu como um projétil em direção a eles. E Rafael percebeu que o tempo estava correndo. Ele se lançou para Lúcia, mas ao fazê-lo, um grito cortante ecoou ao seu redor. Rafael! Era sua mãe, emergindo da multidão agora em pânico. Ele não sabia como, mas ela estava ali, a figura que ele nunca soube que existia. Sorrindo maliciosamente, ela se intercalou entre ele e Lúcia, seu olhar cheio de algo que ele não conseguia definir. "Você não pode ficar com ela", ela disparou, enquanto o carro se aproximava cada vez mais. "Ela não é o que parece, e você, meu filho, não sabe nada sobre essa maldição." Aquelas palavras congelaram o ar ao redor dele. Uma maldição? O que ela estava falando? O impacto foi atronador. Rafael não sabia se sua cabeça girava por causa do medo, da confusão ou da adrenalina. A segurança que ele pensava ter agora era um castelo de cartas, pronto para desmoronar. Enquanto o carro colidia com o barranco, a cena se desfez em um turbilhão. Lúcia foi lançada para trás e Rafael sentiu seu mundo se despedaçar novamente. O que mais estava escondido?
Ele não conseguia se mover, paralisado pelo choque e pela realização de que talvez sempre tivesse estado nas mãos de forças muito maiores. O grito de Lúcia ecoou em sua mente e, ao mesmo tempo, a expressão aterrorizada de sua mãe se fixou na sua. Ele olhou para Lúcia, seu corpo agora deitado, esvaindo-se. "O que você fez?" Ele sussurrou, e a resposta parecia tão distante quanto seus sonhos de proteção. A mulher que apareceu antes desapareceu entre as sombras, mas o desespero e a verdade ficaram. O que Rafael faria agora? A batalha que começou como uma busca desesperada por amor se transformara em um campo de batalha cheio de segredos e traições, e ele se viu no centro de uma tempestade sem fim. Ele teve uma única certeza: a luta estava apenas começando. Rafael olhou para Lúcia, sua expressão instável entre esperança e medo. Ele queria gritar, dizer que a protegeria, que isso era o que importava, mas naquela fração de segundo, tudo parecia desfocar. A multidão girava ao redor e os gritos se misturavam com o som ensurdecedor da sirene que se aproximava. O coração dele acelerava, a angústia pesava como pedras dentro dele. "A conexão entre nós", sussurrou Lúcia, e essas palavras pareciam uma âncora em meio ao caos. Foi então que uma nova explosão cortou o ar. A onda de calor e fumaça envolveu Rafael. O chão tremeu com uma força brutal, fazendo com que ele se desequilibrasse e quase caísse. A multidão se dispersou em pânico. Gritos e correria tomaram conta. Ele levantou a cabeça, tentando ver o que estava acontecendo. Mas tudo era confusão. E no meio dessa confusão, uma sombra surgiu. Rafael estremeceu. O homem de capuz não estava longe, e desta vez, algo em sua postura era diferente. Ele olhou diretamente para Rafael e, em um movimento rápido, arrastou Lúcia para longe dele como pôde. "Não!" gritou Rafael, a adrenalina inundando seu corpo. Ele se lançou na direção deles, mas antes que pudesse alcançá-los, algo inesperado aconteceu. Com um gesto rápido, o homem de capuz puxou uma máscara de seu rosto, revelando o rosto de alguém que Rafael conhecia muito bem. Era seu irmão Caio. Os olhos de Rafael se abriram em choque. "Caio, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade quase o paralisou. Ele não via o irmão há anos, e a última lembrança que tinha dele era de uma briga. Um rompimento que o separou para sempre. "Rafael, você não entende!" Caio gritou, sua voz tensa e carregada de emoção. "Eu não tenho tempo para explicar, mas a vida dela e a sua estão entrelaçadas em algo muito maior do que você imagina." As palavras cortaram como um golpe. Lúcia, ainda no chão, olhou entre eles, confusa. "Entrelaçadas? Como assim?" Rafael queria entender. A raiva pulsava em suas veias. "Você está do lado dela?" Ele não sabia se estava preparado para ouvir a verdade. "Sim, mas não do jeito que você pensa." Caio quase implorou. "Eu estou aqui para protegê-la. Você precisa acreditar em mim. Se não agirmos agora, tudo que você ama pode ser destruído." O desespero no rosto de Caio foi suficiente para fazer Rafael hesitar. Mas ele não podia esquecer os anos de dor e traição, todas as razões pelas quais se afastaram. E, mais importante, não podia deixar Lúcia sozinha. Não agora que ele a havia encontrado. "Rafael!" Lúcia tentou se levantar, mas seu corpo se debatia com fraqueza. "A verdade está aqui. Você precisa ouvir." E, no instante seguinte,
uma terceira figura apareceu, emergindo das sombras com um ar de superioridade. Rafael sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. Era a mulher que havia gritado anteriormente, aquela que disse que o passado estava voltando para se vingar. Vocês não estão prontos para a verdade, e a maldição os consumirá. Os sentimentos de Rafael se agitaram. O que toda essa revelação significava? A mulher, olhando diretamente para ele, parecia saber mais do que adjacente a esses eventos caóticos. Por que Caio estava com Lúcia? E o que era essa maldição? O caos ao redor deles tornou-se uma sinfonia de gritos. Mas ele sentia que tudo ao seu redor estava passando em câmera lenta. Está tudo conectado. Vocês não podem fugir do que são. A mulher gritou novamente, agora com um olhar de ameaça. Eu não sei em quem confiar. Rafael gritou, sua voz falhando. O que está acontecendo? Preciso de respostas antes que seja tarde demais. Ele olhou para Lúcia, que estava cada vez mais pálida. E então se virou para Caio, o rosto do irmão refletindo tanto medo quanto resiliência. A confusão dominava sua mente, mas uma coisa estava clara. Suas vidas estavam entrelaçadas de formas que ele nunca poderia imaginar. E o tempo estava se esgotando. As palavras da mulher pareciam ressoar em sua mente, carregando uma carga pesada. O que mais ele não sabia? E se tudo pelo que lutou fosse apenas o início de um pesadelo aterrorizante? A batalha que se aproximava não era apenas externa, mas uma guerra interna em busca da verdade sobre sua família, sua vida e o amor que estava prestes a perder. E nesse turbilhão de emoções e revelações, Rafael se viu em uma encruzilhada. O que ele faria a seguir mudaria tudo para sempre. Rafael olhou para Lúcia, sua expressão instável entre esperança e medo. Ele queria gritar, dizer que a protegeria, que isso era o que importava. Mas naquela fração de segundo, tudo parecia desfocar, a multidão girava ao redor, e os gritos se misturavam com o som ensurdecedor da sirene que se aproximava. O coração dele acelerava, a angústia pesava como pedras dentro dele. A conexão entre nós, sussurrou Lúcia, e essas palavras pareciam uma âncora em meio ao caos. Foi então que uma nova explosão cortou o ar. A onda de calor e fumaça envolveu Rafael. O chão tremeu com uma força brutal, fazendo com que ele se desequilibrasse e quase caísse. Lúcia estava caída, tentando se levantar, e a imagem do homem de capuz se desenhou claramente ao fundo. Mas algo fez Rafael olhar para o lado, e ele viu uma figura que o deixou paralisado. Era sua mãe, com um olhar de desespero, vindo em sua direção. Rafael, você precisa saber a verdade! Ela gritou, mas a voz dela ficou abafada pelo barulho da multidão. O choque percorreu a espinha dele. Por que ela estava aqui? Ele mal a conhecia e agora ela estava no meio desse pesadelo. Não! Saia daqui! Ele gritou de volta, temendo que tudo piorasse. Escute, meu filho, ela implorou, se aproximando dele. Mas a multidão estava em fúria, todos tentando escapar da confusão. Naquele instante, uma luz intensa iluminou o céu e uma voz ecoou, profunda e poderosa. Chegou a hora de enfrentar o passado. Uma sombra se lançou contra a multidão, provocando gritos de terror. Rafael viu, em câmera lenta, o homem de capuz descer e levantar uma arma, seus olhos cheios de ódio. Não, não, não! O pânico tomou conta dele enquanto ele corria em direção a Lúcia. Ele se lançou ao lado dela,
tentando protegê-la, mas a verdade atingiu como um raio quando ouviu um estalo ensurdecedor. A bala disparou, mas não acertou Lúcia. Rafael viu seu pai imóvel e impassível em pé bem atrás da cena. No entanto, a revelação que estava prestes a surgir deixou o ar pesado. Era a mesma cena que marcou a infância de Rafael, o mesmo jeito que seu pai o havia abandonado em um momento crucial. O que ele estava fazendo aqui não poderia serem apenas coincidências, certo? É sua culpa, pai! Tudo isso é culpa sua! A raiva borbulhava dentro dele, mas antes que pudesse gritar mais, um eco de risada surgiu do outro lado. A mulher que havia gritado antes apareceu novamente, agora segurando uma caixa pequena. Vocês não têm ideia! A verdade não é apenas o que vocês veem. Essa maldição é ligada ao que vocês são. Lúcia, você é a chave! Lúcia olhou para Rafael, mas seu rosto era uma mistura de confusão e dor. O que você está falando? A voz dela tremeu. A mulher deu um passo à frente e, de repente, a caixa abriu, soltando uma onda de energia tão intensa que fez a multidão parar em choque. O que aconteceu a seguir foi como um filme em câmera lenta. A energia tomou a forma de imagens do passado. Rafael e Caio brigando. A mãe distante. O pai fazendo uma escolha. Era como se tudo que o levou até ali estivesse sendo revelado de uma só vez. Vocês não têm apenas uma ligação por amor, mas por sangue, emergindo de antigos pactos, de escolhas feitas antes de vocês nascerem. A mulher continuou, e seu olhar se fixou em Lúcia. Você não é apenas uma mendiga. Você é muito mais do que isso. Rafael sentiu o coração parar. Ele olhou nos olhos de Lúcia, buscando uma resposta, mas só encontrou medo. As pessoas ao redor estavam paralisadas, sussurrando entre si, sombras de desespero e incredulidade. O que significava tudo isso? O que mais ele não sabia? Então, essa pequena caixa pulsando em seu poder começou a brilhar mais intensamente. E antes que Rafael pudesse entender, a explosão de luz subiu do chão ao céu, engolindo tudo ao redor. A sensação foi esmagadora, e a única coisa que ele pôde fazer foi olhar para Lúcia, agarrando a mão dela enquanto o mundo se desvanecia em luz. Quando a luz finalmente fechou os olhos, tudo estava silencioso. Rafael abriu os olhos devagar e se deu conta de que estava sozinho em um lugar que não conhecia, rodeado por ecos do passado. Lúcia estava a poucos passos de distância, mas agora havia algo diferente nela, um brilho em seus olhos que ele nunca tinha visto. O que havia mudado? Que segredos ainda estavam escondidos no fundo da história deles? E quando ele começou a perguntar, a mulher estava de volta, sua expressão sinistra iluminada pela luz. Bem-vindo ao verdadeiro começo, Rafael! Agora você deve escolher. O que você faria para quebrar a maldição e proteger quem ama? Rafael sentiu seu peito apertar quando a luz finalmente desapareceu. Ele estava em um lugar diferente, mas a sensação de perda era a mesma. Lúcia estava a poucos passos dele. Uma aura de determinação agora brilhava em seus olhos. Estamos juntos nesta, ela sussurrou, apesar da dor que ainda a marcava. Ele sentiu um nó na garganta, mas um fragmento de esperança brotou. A mulher que havia se apresentado como guardiã do segredo os encarava. Vocês têm que entender.
A conexão entre vocês é mais do que um simples acaso. O passado de suas famílias está entrelaçado, e o peso disso agora recai sobre vocês. Sua voz ecoava, cortando como um açoite. Rafael engoliu em seco, sentindo a gravidade da situação. E se essa maldição for a única coisa que pode nos unir? Pensou, enquanto olhava para Lúcia. Ele sabia que a luta interna seria brutal, mas precisava protegê-la. Vamos acabar com isso juntos! Com um movimento, Caio apareceu ao lado deles, com um olhar resoluto. Já que estamos aqui, devemos agir. A única maneira de quebrar essa maldição é enfrentar o que nos divide. É hora de confrontar nossos pais. Rafael hesitou por um instante, lembrando-se da traição e da dor que sempre esteve presente. Mas ali, naquele momento, algo mudara. Por Lúcia, por nós, eu farei isso. Ele não sabia se era valentia ou desespero, mas o que sentia por ela era mais forte que qualquer dúvida. Enquanto os três caminhavam juntos na direção da luz, que os envolvia como uma neblina, a silhueta de suas mães apareceu. Vocês têm que parar! Gritou a mãe de Rafael. Havia uma mistura de medo e desespero. As vidas de vocês estão em perigo! E a verdade é que o passado sempre nos controla! Berrou a mulher misteriosa, agora ao lado da mãe de Lúcia. Vocês precisam escolher entre continuar nesse ciclo ou romper com ele para sempre. A escolha estava diante deles. Uma linha traçada entre o que era confortável e a verdade revelada. Rafael virou-se para Lúcia, seus olhos refletindo a determinação de que estavam juntos, independentemente das consequências. Vamos quebrar este ciclo! Se isso significa enfrentar nossos pais, que assim seja! Ele gritou, sua voz firme e clara, ecoando pela dimensão que agora habitavam. E ao dizer isso, uma onda de luz cristalina irrompeu, e o espaço ao redor começou a tremer. Rafael sentiu seu coração pulsar forte como nunca, e juntos eles se lançaram para a frente, rumo à verdade que estava além de suas compreensões. O passado tentou agarrá-los, mas eles não hesitaram. Quando tudo finalmente explodiu em um turbilhão de cores, Rafael acordou em sua cidade, na Avenida Paulista, com Lúcia ao seu lado. O ar estava fresco, suas almas carregadas por um novo começo. Conseguimos, sussurrou ele, enquanto a olhava nos olhos. Sim, eles romperam as correntes, mas a jornada estaria longe de acabar. E agora? Ela perguntou, a dúvida pairando no ar. Devemos honrar o que descobrimos e construir algo novo, mas nunca esqueceremos de onde viemos. Rafaela sentiu, sentindo a conexão entre eles se solidificar em algo maior. Não, nunca esqueceremos. E enquanto eles se afastavam, carregando o seu fardo de novas verdades e esperanças renovadas, uma voz ecoou nas sombras da cidade, observando-os. O passado pode ser um inimigo implacável, mas o amor e a coragem deles poderiam mudar tudo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias emocionantes continuem a chegar até você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. A sua participação faz toda a diferença.